Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Agora eu estou vendo o sol nascer quadrado. Here comes the sun, here comes the sun. E aqui onde o sol nasce redondo, vou contar para vocês o capítulo 12 da história O Cavaleiro Negro, que tem como título A História de Henrique. A viagem no tempo havia provocado algumas avarias na máquina, mas o problema foi logo resolvido assim que Alberto consertou as peças defeituosas. Percebendo que o avô havia terminado o trabalho de reparo, Tito perguntou: "Vovô, já podemos ir para casa?" Sim, Tito, a máquina do pensamento está pronta para levar-nos de volta. Andando de um lado para o outro da sala, o garoto não conseguia esquecer o Cavaleiro Negro, o qual era agora prisioneiro do delegado. Após relembrar seu intenso sofrimento, Tito perguntou melancólico: "Vovô, o que será feito de Henrique?" Não sei, Tito. Notei que o delegado sente muito ódio por ele e, além do mais, não acredito que algum médico poderá ajudá-lo. Por que, vovô? Pelo que reparei no seu rosto, ele tem uma rara doença cuja cura ainda não foi descoberta. Não podemos fazer nada por ele? Acho que não, Tito, mas eu gostaria de visitá-lo antes de partirmos. Tito surpreendeu-se com a ideia do avô, mas a aprovou, pois estava curioso para saber algo mais sobre a vida daquele homem. Lembrando-se da promessa do avô de revelar o que estava pesquisando, quando descobrisse a identidade do homem mascarado, perguntou: "Vovô, o senhor encontrou as respostas que estava procurando?" Acredito que encontrei, Tito, mas vamos até lá tentar conversar com ele. Tenho certeza de que tudo será explicado. O avô e o neto então dirigiram-se para o local onde Henrique estava preso. Percorrendo uma pequena distância, encontraram o posto de vigilância, onde Brutus mantinha-se de guarda. Aproximando-se do empregado do delegado, Alberto falou: "Gostaria de conversar com o prisioneiro e fazer algumas perguntas a ele." "Para quê?" perguntou Brutus. "Sou um cientista e essa entrevista faz parte da minha pesquisa." Aparentando muito mau humor, Brutus pensou um pouco e permitiu que entrassem, mas avisou: "Ele é um homem muito perigoso, e se algo acontecer a vocês, não me responsabilizarei. Em todo caso, se houver algum problema, chamem por mim. Entrem, mas não demorem." Brutus abriu a porta do quarto, onde Henrique estava trancado. Encontrando ele deitado numa cama, o capanga do delegado fixou nele o olhar agressivo e falou: "Trouxe visitas para você." Em seguida, Alberto e Tito entraram. O posto de vigilância era uma pequena construção de pedra situada no alto da colina, e no quarto onde Henrique estava preso, mal cabiam 3 pessoas. Acomodando-se da maneira que melhor conseguiram, os visitantes repararam o profundo abatimento do homem com o qual haviam convivido nos últimos dias. Se
Se antes ele provocava o temor das pessoas, com sua máscara assustadora e seus ataques noturnos, agora revelava-se totalmente indefeso e frágil, apresentando as marcas de uma terrível doença. Bastante enfraquecido, Henrique recebeu os visitantes com uma certa satisfação, por terem sido eles os únicos que o haviam defendido no seu momento mais agonizante. Sentando-se na cama com muita dificuldade, o ex-cavaleiro das sombras agradeceu. Obrigado pelo que fizeram por mim. Vocês me ajudaram, mesmo depois do que causei a vocês. Olhando para Alberto e Tito com uma expressão de arrependimento, falou: perdoem-me pelo que fiz. Os acontecimentos de minha vida fizeram com que eu me transformasse num monstro. Sentindo muita compaixão por aquele homem enfermo, Alberto respondeu: não o vemos dessa forma, Henrique. Quando julgamos ou condenamos alguém, demonstramos que nos falta compreensão. Para nós, você não é um monstro, mas alguém que carrega muita dor dentro de si. É por isso que gostaríamos de conhecer sua vida, para entendermos as razões que o levaram a se transformar no Cavaleiro Negro. Após fazer uma pausa, Alberto completou: além do mais, sua história é muito importante para mim, pois quando construí a máquina do tempo, buscava desvendar alguns mistérios da vida e, de certa forma, você me ajudou a entender muitas coisas. Dr. Alberto também gostaria de ouvir o senhor a respeito de algumas dúvidas que tenho. A viagem que fizemos ao passado deixou-me muito confuso. Então conte-nos tudo desde o início, pediu Alberto. Sentindo confiança no cientista, Henrique respondeu: está bem, doutor, eu contarei. Henrique fez uma pausa para relembrar antigos acontecimentos e, esforçando-se para conseguir falar sobre episódios tão dolorosos, começou. Antes de tudo acontecer, eu era uma pessoa muito feliz. Vivia com minha linda esposa na mansão da colina e tudo parecia sorrir para nós. Juntos, sentíamos como se nada pudesse nos separar. Porém, o destino não quis que fosse assim, pois a morte a levou. Antes eu me considerava o homem mais feliz da terra, mas a partir do dia em que a perdi, uma dor imensa inundou a minha vida. Então, cada dia se transformou numa grande batalha, em que eu tentava vencer o sofrimento que estava sentindo. Henrique sentia-se como se estivesse desenterrando o passado, trazendo ele de volta, e diante de recordações tão vivas, começou a chorar timidamente. No seu coração parecia haver uma avalanche de emoções aprisionadas durante muito tempo. Percebendo que Henrique tentava conter o pranto, Alberto falou: coloque para fora tudo o que você está sentindo, pois lhe fará muito bem. Não se envergonhe de chorar, Henrique, porque forte é aquele que consegue demonstrar o que sente. E além do mais, para nós, você é um irmão, filho de Deus. Ouvindo a referência ao Criador, Henrique deixou que as lágrimas caíssem copiosamente, numa mistura de dor e revolta. Após alguns minutos buscando forças para continuar, falou emocionado: eu me revoltei contra esse Deus que me roubou a felicidade,
Mas o pior ainda estava para acontecer. Henrique calou-se alguns segundos, fechando os olhos, amargurado. Em seguida, notando que Alberto e Tito aguardavam seu depoimento, respirou fundo e continuou. Certa noite, um mendigo bateu na minha porta, altas horas da madrugada, para pedir comida e roupas. Ao princípio, neguei qualquer auxílio, mas ele insistiu, dizendo que tinha uma esposa doente e pediu em nome de Jesus. Sua inflexão de voz foi tão comovente que não tive como negar. Na hora pensei que o próprio Cristo o tivesse enviado, porque eu saberia compreender sua dor por ter perdido minha esposa, que também estava doente. Eu o ajudei, mas no momento em que ele se preparava para ir embora, após beijar minhas mãos, notei que seu rosto estava todo coberto de chagas, exatamente iguais às que tenho hoje. No momento, fui tomado por uma violência muito grande e, sentindo uma enorme repulsa por ele, expulsei-o de minha casa, ameaçando-o caso ele voltasse novamente. Em seguida, corri para o banheiro e tomei um banho, tentando limpar o contato com aquela doença que eu nunca tinha visto na minha vida. Depois procurei dormir e tive uma noite muito agitada. Acordei assustado após um pesadelo terrível que me persegue a vida inteira. Nele sempre vejo um homem com uma capa e um capuz em cima de um cavalo preto, incendiando aldeias e matando pessoas com uma espada. Por incrível que possa parecer, o enredo dos meus pesadelos é o mesmo que assistimos na viagem ao passado. Numa estranha coincidência, Dr. Alberto. Mas, voltando àquela noite, após o sonho, reparei que havia algo de errado comigo. Corri para o banheiro, parando na frente do espelho, e quando acendi as luzes, notei com enorme terror que todo o meu corpo estava coberto de bolhas pretas. Desesperado, comecei a gritar e amaldiçoar o mendigo. Alberto e Tito estavam impressionados com a espantosa história que Henrique contava. Agora compreendiam a origem do seu drama. Impaciente para saber o desenrolar da história, após os fatos narrados, Tito perguntou: "E depois, o que aconteceu?" Henrique olhou para o menino e continuou: "O que aconteceu depois foi uma continuação da minha desgraça. Com uma doença horrível e misteriosa, as pessoas que se diziam minhas amigas afastaram-se de mim, sentindo repulsa às minhas chagas e temendo um possível contágio, deixando-me completamente só e abandonado. Ninguém tinha coragem de se aproximar de mim, nem mesmo os médicos, que também temiam ser contaminados. Mesmo assim, fiz contato com os melhores médicos através de cartas, e um deles, um famoso estudioso da doença, afirmou que ela era incurável e que, por ser uma doença nova e rara, pouco se sabia sobre ela. Ele apenas me garantiu que havia um remédio que poderia adiar a minha morte." Após ligeira pausa,
tentando equilibrar as emoções que estava sentindo, prosseguiu. Revoltado e sofrendo intensamente, passei a odiar aquelas pessoas que haviam me rejeitado, mas principalmente odiei aquele Jesus que havia enviado o mendigo doente até a minha porta. Como eu não poderia esperar mais nada da vida a não ser o meu fim, decidi que iria dedicar o resto dos meus dias à vingança. Queria me vingar de todas as pessoas que encontrasse pelo caminho, por saber que sentiriam nojo de mim. Queria me vingar daquele Deus que só me trouxe dor e me vingar, enfim, daquele Jesus que decretou a minha morte. Agora a voz de Henrique estava carregada de inconformismo. Sem conseguir conter sua indignação, continuou. Então resolvi me vestir de forma que eu pudesse esconder minhas feridas e ao mesmo tempo gerar o terror nas pessoas. Foi aí que eu me transformei no Cavaleiro Negro. Escondendo-me no subsolo do casarão, iniciei ataques noturnos a toda a região, principalmente aos locais onde se falava em Deus e Jesus, aos locais onde as pessoas pediam auxílio, onde havia doentes e necessitados, assustando a todos os que encontrasse pelo caminho e destruindo as imagens daquele homem que foi pregado numa cruz. Quando aquele mendigo bateu na minha porta pedindo algo, ele levou muito mais do que comida e roupas. Levou a minha própria vida. Agora eu me achava no direito de invadir casas e igrejas para pegar alguma coisa de volta. O que eu fazia roubando dinheiro que encontrava. Esse dinheiro que eu pegava para mim servia para comprar o remédio que me mantinha vivo. Por ser muito caro, não havia outra forma de consegui-lo, pois desde que adoeci, fiquei impedido de trabalhar e comecei a perder muito dinheiro. Olhando para Alberto, deu outro rumo ao relato, falando. Foi aí então, doutor, que eu li nos jornais que o senhor havia inventado a tal máquina do pensamento. Não sabia exatamente o que era, mas decidi acompanhá-lo mais de perto, pois tinha um pressentimento de que talvez um dia sua invenção poderia ser útil para mim. Eu não estava enganado. Colocando alguns comparsas para vigiarem sua vida mais de perto, tive a grata notícia de saber que o Senhor planejava transformá-la numa máquina do tempo. Com ela nas minhas mãos, poderia voltar ao passado, até o dia em que aquele mendigo doente bateu na minha porta e matá-lo, antes que ele pudesse me contaminar. Dessa forma, acreditava que eu poderia transformar meu destino. Mas, quando finalmente consegui realizar o retorno às causas do meu sofrimento, sua máquina estranhamente nos transportou a 700 anos atrás, onde revivi o drama dos meus pesadelos. E inexplicavelmente, após a viagem no tempo, profundas modificações ocorreram em mim, pois eu percebi que aquele líder que destruía aldeias era muito parecido comigo. Doutor Alberto, acho que está na hora do Senhor me explicar por que regredimos 700 anos, se eu expliquei para a máquina que eu queria voltar ao dia em que minha doença começou, quando aquele mendigo bateu na minha porta. Enquanto Tito também olhava para o avô com a expressão interrogativa, Alberto respondeu calmamente: porque a causa de sua doença
não estava naquele mendigo. Surpreso com a resposta inesperada do cientista, Henrique perguntou como se não tivesse ouvido bem. O que, doutor? Não foi o mendigo causador da minha doença? Isso mesmo que você ouviu, respondeu Alberto. Sem conter a indignação que a afirmação de Alberto havia lhe causado, Henrique retrucou: isso que o senhor está me falando é um grande absurdo. Fiquei contaminado com esta doença logo após aquele velho beijar minhas mãos. Henrique, não poderia ter sido o mendigo o causador do seu mal, falou Alberto com tranquilidade. Por que não? Perguntou o ex-cavaleiro negro exaltado. Olhando fixamente para o homem enfermo, Alberto respondeu com muita compaixão: porque a doença que você tem não é contagiosa. A resposta de Alberto caiu como uma bomba no pequeno quarto. Tanto Henrique quanto Tito ficaram emudecidos diante da revelação tão surpreendente. Após alguns instantes de confusão mental, em que parecia estar se recuperando de uma pancada na cabeça, Henrique perguntou: como o senhor pode saber tal coisa? A doença que você tem surgiu no mundo há alguns anos atrás. Na época em que ela se manifestou em você, pouco se conhecia a respeito. Mas hoje, apesar de incurável pela atual medicina, sabe-se que ela não pode ser transmitida de uma pessoa a outra. E olhando com piedade para Henrique, completou: você ficou afastado do mundo durante muito tempo, Henrique. Henrique estava modificado após as informações de Alberto. Além de envergonhado, sentia-se abatido e entristecido por ter incorrido num grande engano durante tantos anos. Suas dúvidas agora cresciam e, tentando compreender os últimos acontecimentos de sua vida, perguntou: se o mendigo não foi o causador de minha doença, então quem foi? Alberto silenciou, dando oportunidade para Henrique refletir. Em seguida, o ex-homem mascarado continuou: como entender que a máquina do tempo tenha me transportado para 700 anos atrás, quando pedi que ela me levasse ao dia em que tudo começou? Porque em 1267 é que está a causa de todo o seu sofrimento. Foi lá que tudo começou, explicou Alberto com cautela. Como pode ser, doutor? Não estou entendendo. Sem desviar o olhar de Henrique, o cientista respondeu: aquele líder que incendiava aldeias e cometia tantas barbaridades, montado num cavalo preto e usando uma capa preta, era você, Henrique. A máquina do tempo levou até uma outra vida que você teve. Onde estavam as causas de tudo que você sofreu na vida atual? E como se fosse necessário repetir para que Henrique assimilasse a ideia, Alberto continuou: Henrique, você já viveu em 1267 e foi lá que tudo começou. Após sorrir levemente, Alberto completou: a viagem ao passado me revelou que eu estava pesquisando há muito tempo. Nós temos muitas vidas. Henrique estava boquiaberto, ouvindo a incrível explicação.
Apesar da dificuldade em aceitar semelhante ideia, tudo agora parecia encaixar-se perfeitamente. Quando assistiu ao episódio do passado, parecia mesmo estar revendo algo que já tivesse vivenciado antes. Sentia realmente que aquele líder de capa preta era ele mesmo. Mas, ainda bastante confuso, perguntou: o senhor está querendo dizer que depois que nós morremos, podemos nascer novamente num outro corpo? Exatamente, Henrique. Nascemos e morremos diversas vezes. Refletindo sobre suas chagas, Henrique questionou: mas como que a causa de minha doença pode estar naquela vida? Sentindo-se inspirado e buscando os conhecimentos adquiridos ao longo de sua vida, em anos e anos de pesquisa, Alberto respondeu: apesar de estarmos sempre procurando culpados para os nossos sofrimentos, as causas dos males que nos atingem estão em nós mesmos. Tudo aquilo que plantamos ontem, hoje estamos colhendo. Todos os atos da nossa vida contra os nossos semelhantes geram consequências que um dia retornam para nós mesmos. A doença que você tem iniciou-se nos seus atos de crueldade praticados naquela vida passada, gravados na sua alma, vieram agora se manifestar 700 anos depois, na forma das chagas que cobriram todo o seu corpo. O mesmo fogo que aquele líder de capa preta fez arder em tantas pessoas manifesta-se agora na sua própria pele, sob outra forma, mas que o dilacera igualmente. Diante da dura verdade mostrada pelo cientista, Henrique chorava sem parar. Sentia-se como se uma outra máscara estivesse caindo do seu rosto, só que dessa vez revelando que ele era o único responsável por todo o mal que havia surgido na sua vida. Bastante fragilizado, Henrique começou a tossir, dando a perceber que seu estado piorava. Repassando na sua mente mais uma vez todos os acontecimentos dolorosos de sua vida, perguntou: e agora, doutor, como fazer para curar tantas chagas da minha alma? Passando a mão na cabeça de Henrique, o cientista respondeu: o maior engano que podemos cometer é acharmos que os outros é que são os causadores dos nossos sofrimentos. Sentindo-se vítima, você se fechou na sua mansão da colina e se encheu de revolta contra todas as pessoas e contra o Cristo, não dando oportunidade para que alguém o amparasse, porque nem todos são iguais às pessoas com quem você convivia. É verdade, doutor. Vocês dois são diferentes de todos os outros, pois se aproximaram de mim e conseguiram me compreender e me respeitar sem me rejeitarem. Sempre respeitamos você, como cada ser humano deve ser respeitado, mesmo quando era o Cavaleiro Negro aos olhos do mundo. Mas somente agora, quando sua máscara caiu, é que você reúne condições de ser auxiliado, explicou Alberto. Agora você está mostrando quem realmente você é. E apesar de revelar enormes chagas,
você terá condições de também mostrar toda a beleza que há dentro de você. A cura se processa quando descobrimos o imenso amor que existe em nossos corações. Mas agora estou no fim. Lembre-se de que a morte não existe, Henrique, e que Deus jamais nos desampara. Pode não parecer, mas agora é que teve início a sua cura. Estas foram as últimas palavras pronunciadas por Alberto, pois em seguida Brutus abriu a porta do quarto e falou grosseiramente: "O tempo da visita acabou. Saiam imediatamente, pois este homem não merece tanta atenção." Antes, porém, que Alberto e Tito saíssem, Henrique trocou um olhar de despedida com o cientista e, com lágrimas nos olhos, falou, emocionado: "Obrigado, doutor Alberto." E, virando-se para Tito, sorriu com dificuldade e disse: "Nunca vou esquecer o que você fez por mim." O menino deu um passo à frente e abraçou Henrique. Impaciente, Brutus puxou Tito para trás e ordenou que saíssem. Sem se demorarem por mais tempo, os visitantes se retiraram do posto de vigilância, deixando Henrique entregue ao insensível capanga do delegado. Em silêncio, o avô e o neto caminharam na direção do laboratório da mansão da colina, entregues a pensamentos sobre o que havia se passado naquele pequeno quarto. Em determinado momento, Tito quebrou o silêncio e perguntou: "Vovô, tudo que o senhor falou para Henrique é verdade?" "Sim, Tito, não tenho mais a menor dúvida." "Então Henrique está pagando pelos erros que cometeu?" Sorrindo para o neto, o avô respondeu: "Não, Tito, de forma alguma. O que aconteceu na vida de Henrique foi um aprendizado e não uma punição. Deus permite que renasçamos no mundo outra vez, para que possamos reaprender as lições. Aquilo que não conseguimos acertar no passado, agora temos a oportunidade de fazer melhor. E a vida nos dá exatamente aquilo de que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Aparentemente, o que Henrique sofreu foi um grande mal, mas agora a luz começa a surgir no seu coração." "Mas de que adianta se ele está no fim?" perguntou o menino entristecido. "Quando aprendemos alguma coisa na vida, nunca mais esquecemos. E lembre-se de que Henrique ainda tem muitas vidas pela frente, como todos nós. Além do mais, Tito, quem poderá garantir que ele está mesmo no fim?" "Mas, vovô, a doença é incurável." "Para Deus não existe o impossível", respondeu Alberto enquanto se abeiravam do casarão. De repente ouviram o trote de um cavalo que se aproximava rapidamente, interrompendo a conversação que mantinham. Parando na frente dos dois, um homem de aparência simples desceu do animal e, sem perder um segundo, perguntou: "O senhor é o doutor Alberto, avô do menino Tito?" "Sou eu mesmo, e você? Quem é?" "Eu me chamo Fernando e trabalho na casa do senhor Antônio, o delegado de Vila Verde." "Pois não, o que deseja?" "Eu estava saindo de folga para minha casa, que fica aqui perto, e o menino Tonhão pediu que eu aproveitasse a viagem
e lhe fizesse um favor. Eu gosto muito daquele menino, pois ele sempre foi muito bom para mim. Para ele eu faço qualquer favor, com o maior prazer. Ele pediu que eu entregasse esta mensagem ao Senhor. Recebendo o papel das mãos do mensageiro, Alberto abriu o envelope e leu a pequena mensagem. Franzindo a testa, olhou para o neto com expressão de preocupação. Em seguida, o empregado do delegado perguntou: "O senhor quer que eu leve alguma resposta ao menino Tonhão?" "Não, Fernando, pode ir. Muito obrigado pelo favor prestado." Com o dever cumprido, Fernando montou novamente o cavalo e foi embora. Olhando para o avô, Tito perguntou com muita curiosidade: "O que aconteceu, vovô? O que está escrito na mensagem?" "Leia você mesmo." Tito pegou o pedaço de papel e leu em voz alta: "Senhor Alberto, Henrique corre perigo. Meu tio planeja passar no posto de vigilância à noite para matá-lo. Assinado, Tonhão." Enquanto o menino lia a mensagem, Alberto mantinha-se pensativo. Após compreender as intenções do delegado, Tito ficou inconformado. "Vovô, precisamos fazer alguma coisa. Não podemos deixar que o tio de Tonhão faça isso com Henrique." Nisso, um brilho diferente reluziu nos olhos de Alberto, quando um pensamento surgiu na sua mente. Após alguns instantes em que ficou andando de um lado para o outro para tentar colocar as ideias em ordem, sorriu para o neto e falou, sentindo uma grande alegria: "Já sei o que fazer! Por que não pensei nisso antes?" E levantando os olhos para o alto, agradeceu: "Obrigado, Senhor Deus, pela inspiração deste momento." Impaciente para saber o que se passava na cabeça do avô, Tito perguntou: "O que foi, vovô? Conte logo para mim, estou curioso." Aproximando-se do neto, Alberto contou o que planejava fazer. Ao ouvi-lo, Tito ficou admirado e também começou a sorrir. "Vovô, a sua ideia é maravilhosa. Será que vai dar certo?" "Façamos a nossa parte, Tito, e confiemos em Deus." Em seguida, os dois entraram no laboratório do casarão, onde a máquina do tempo estava pronta para levá-los à maior viagem de suas vidas.